Olá pessoas, esse é mais um Nerdologia e eu sou a Mila, cientista da computação, professora, divulgadora de ciência e tecnologia no canal Peixe Babel. E se você joga videogame e sonha com gráficos de última geração, sem gastar um rim com seu computador, eu quero te contar a história da franquia Diablo e uma audaciosa promessa da indústria dos jogos. Desenvolvimento de jogos é uma área que cresce muito no Brasil. E se você já jogou títulos como Dandara, Unsighted ou Punhos de Repúdio, então conhece o potencial da indústria brasileira. E a Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil, tem o suporte que você precisa para se tornar parte dessa indústria. Se liga, por exemplo, na formação Desenvolvimento de Jogos com Unity, onde você vai conhecer a versatilidade de um dos motores de jogos mais usados no mundo. Programe um jogo web de apocalipse zumbi, um aplicativo para celular de fuga espacial ou até jogos multiplayer para construir um portfólio completo. E não esquece que o Nerdologia tem 10% de desconto para você, então corre no link que tá na descrição ou escaneia o QR Code na sua tela. Diablo 4 acabou de ser lançado por um preço nada modesto, revivendo uma franquia de quase 30 anos. Com a premissa de uma interminável guerra entre o céu e o inferno, Diablo sustentou décadas de hype como um dos RPGs de ação mais bem-sucedidos da história. E na quarta edição do jogo, você vai descer as profundezas do inferno e desafiar o demônio Lilith. Em 1994, foi escrita a primeira proposta do Diablo, com uma introdução bem peculiar, dizendo que prioriza jogabilidade e não extravagâncias multimídias desnecessárias. Uma alfinetada engraçada hoje, já que um jogo top no início dos anos 90 era, sei lá, o primeiro Mortal Kombat. E se a gente comparar com o reboot da própria série que vai sair em 2023, a evolução dos gráficos é simplesmente assustadora. Essa discussão da importância dos gráficos na experiência do jogo rola até hoje. Quando lançou o Zelda Tears of the Kingdom, não faltou gente pra criticar os gráficos. Uma injustiça, já que o Nintendo Switch, que roda o Zelda, é super limitado, com poder computacional similar a celulares modernos. Nem se compara com o poder de um PS5, um Xbox ou sequer um PC para jogos. Desde o primeiro jogo, Diablo tinha como foco a repetibilidade, ou seja, que você jogue várias vezes, volte nos mesmos lugares, que a diversão não tenha fim. Para isso eles usam, entre outros artifícios, a geração procedural das dungeons. Mapas, itens, inimigos são aleatorizados, pelo menos em parte, para oferecer experiências únicas a cada nova visita. Em Diablo 4, a repetibilidade ainda é o coração da franquia. Evoluir o seu personagem até o nível 100 é tão cobiçado que a Blizzard vai gravar em uma estátua o nome dos primeiros 1000 que chegarem lá no modo hardcore, onde mortes são permanentes. O jogador Suaib Hanaf, depois de 87 horas em busca dessa meta, viu seu personagem morrer por uma queda no servidor. Mas calma que ele já tinha chegado no nível 100. E se no início os criadores alfinetaram extravagâncias multimídia, dessa vez o jogo virou. Diablo 4 é o primeiro da franquia com todos os elementos 3D, permitindo cinemáticas com belos movimentos de câmera durante o gameplay. Mas extravagância mesmo é dar suporte a configurações fenomenais de Ultra HD ou 4K, né? E 120 frames por segundo. Isso só foi possível graças a uma tecnologia que tá engatinhando, mas promete revolucionar a indústria dos jogos. A super resolução, que já roda no Xbox, PlayStation, PC, através de ferramentas como a AMD Fidelity FX Super Resolution. O objetivo é acelerar a renderização do jogo, renderizando os gráficos em menor resolução e aplicando uma inteligência artificial para aumentar a escala dos frames. Acelerar a renderização significa mais frames em menos tempo e o marketing é em cima disso. Aumente sua taxa de frames com inteligência artificial. A novidade mais recente é a DLSS 3 da Nvidia, que só roda nas suas placas de vídeo mais modernas. Ela levou a tecnologia além, não só aumentando a resolução de cada frame, como criando frames intermediários completamente sintéticos, afetando diretamente a taxa de frames do jogo. A promessa do 4K e 120 FPS do Diablo 4 é específica do DLSS 3, que usa inteligência artificial para produzir 7 em cada 8 pixels em tela para atingir essas configurações. Mas tem duas questões importantes. Com tanto pixel falso, a tecnologia vale a pena? E será que ela só vai servir para essas configurações que eu não tenho nem TV para rodar?
Renderizar o gráfico de um jogo na sua tela é um processo muito lento, baseado em cálculos super complexos que para cada pixel transforma a física do jogo em informação de cor. Quanto mais elementos e mais realista a representação, mais demorados são esses cálculos. Na exibição Science Behind Pixar, você pode ver, por exemplo, como adicionar mais pelos nos ratos de Ratatouille dobrou o número de horas de renderização de um frame do filme. E cada aspecto da física vai ter cálculos diferentes. A forma dos objetos, a física de uma fumaça, distorções de lente, tudo entra numa fila de renderização. E cada frame é renderizado uma camada por vez. Isso porque os elementos podem interferir um no outro. E além disso, a especialidade da placa de vídeo é fazer exatamente o mesmo cálculo em todos os seus núcleos. E fazer a mesma conta, muitas e muitas e muitas vezes, é a definição das famosas redes neurais. Sim, redes neurais são a base da tecnologia de super resolução. Elas são excelentes em aprender qualquer transformação, se bem treinada e com muitos dados, né? E como isso é feito nos bastidores, tem supercomputador suficiente para renderizar os gráficos de inúmeros jogos com configurações péssimas e excelentes, seja em resolução ou FPS, e deixar diferentes redes neurais se especializando em cada uma dessas transformações. E pensando nessa extravagância de 120 frames por segundo, cada frame em 4K, que tem 8 milhões de pixels, seriam 1 bilhão de vezes respondendo em 1 segundo a pergunta: qual a cor desse pixel? Com base em trocentas leis da física. É muito melhor diminuir o número de pixels que passam por esse lento processo, já que a rede neural rodando durante o gameplay faz um trabalho muito mais rápido em completar as lacunas. Mas ainda é preciso um console ou uma placa de vídeo nada modesta para que isso funcione. Mas baratear uma única tecnologia, especificamente as redes neurais de super resolução, é mais viável do que os inúmeros algoritmos e modelagens matemáticas por trás da renderização, que aliás só tendem a ficar mais complexos. Com a evolução do hardware e dos algoritmos, os estúdios vão querer entregar experiências cada vez mais realistas. Dá para enxergar uma versão futura dessa tecnologia atendendo a nós réis mortais que não podemos gastar um rim com o computador, mas fica triste de diminuir a qualidade das texturas, sombras, efeitos e tudo que dá vida ao jogo. Se os cálculos complexos puderem ser feitos numa escala muito menor, o poder de transformação das redes neurais pode garantir uma experiência de jogo completa, mesmo que não necessariamente extravagante. Tem um porém. Aumentar a resolução via redes neurais significa alucinar detalhes que não existiam na renderização original. E sim, alucinar é o termo técnico. E se você já jogou, já viu vídeos sobre a super resolução, deve ter ouvido reclamações de regiões da imagem, por exemplo, piscando, ou seja, variando bruscamente, principalmente em elementos menores ou com muitos detalhes, tipo uma cerca distante ou folhas de uma árvore. Isso acontece com qualquer uma dessas ferramentas, mas é um desafio ainda maior na geração de frames intermediários, que precisam alucinar a movimentação entre dois frames. A NVIDIA explica muito bem essa dificuldade com um personagem pilotando uma moto. Nessa cena, a câmera segue o personagem, então ele e a sua sombra não se movimentam de um frame para outro, mas cada parte da estrada e o resto da cena se movimentam em diferentes velocidades. E mesmo com a melhor rede neural da atualidade, garantir a coerência dos frames ao longo do tempo não é nada fácil. Esses erros de reconstrução, principalmente nos frames intermediários do DLSS 3, ainda erram feio, erram rude. Então a tecnologia no momento só é viável para configurações que os criadores do Diablo chamariam de extravagantes, já que fica mais difícil para o olho humano enxergar. Mas como eu falei lá no início do vídeo, a gente tá só engatinhando. Esses são os primeiros anos da história onde a reconstrução de imagens com redes neurais já tem qualidade suficiente para chegar nos nossos consoles. A tecnologia tem muito potencial e eu tô ansiosa para descobrir o que o futuro nos reserva. E no Nerdologia sobre o idioma do R2D2, o comentário do William e uma mensagem que eu recebi do Rubinho, o astrofísico do Nerdologia, me falaram que eu perdi uma referência super recente sobre o tema. O Mandaloriano pede desculpas para um droide por não falar binário. Isso não significa que alguém saiba falar, mas o droide de fato tentou se comunicar na sua língua nativa com um ser humano. E o Sampaio lembrou dos reais falantes de binário, operadores de telégrafos. Eu sou uma eterna saudosa dos modems discados, mas o código Morse, transmitido via telégrafos, é o exemplo perfeito do nosso passado como falantes de binário, já que os operadores escutavam os bips curtos e longos e traduziam para letras e números que iam conter a mensagem.
E obrigada aos gamers e curiosos que assistiram até o final. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo se você gostou. Assina o canal para mais tecnologia dos jogos e até a próxima. Tchau, tchau!